Boa noite a todos, graça e paz. Se essa é a sua primeira vez aqui hoje na Fonte, seja bem-vindo. Você chegou num dia muito especial. Hoje é o último dia da nossa série de estudos na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Foram quase 40 mensagens, quase 40 noites olhando para uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para uma igreja no primeiro século e por ter sido inspirada por Deus, ainda nos ensina os propósitos do Senhor 2000 anos depois. Eu sei o quanto essa série foi trabalhosa, mas eu também sei que ela foi necessária para desenvolvermos a nossa maturidade. Estudar cansa, e isso não é novidade para vocês que estão se preparando para ingressar numa faculdade, que estão se empenhando para prestar um concurso e que estão aqui há mais tempo na Fonte. Vocês que estão aqui há mais tempo, talvez se lembrem que Salomão disse no final de Eclesiastes: não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Há alguns anos eu via muitos adesivos e camisetas com essa frase: no pain, no gain, significa sem dor, sem ganho. E eu acredito que a jornada de 1 Coríntios foi com dores e por isso com ganhos. Ela foi longa, mas ela também foi necessária e boa, especialmente porque Paulo escreveu essa carta para que uma igreja toda superasse a sua fé infantil e de influência mundana. Eu acho interessante, é uma daquelas coincidências divinas, estarmos terminando 1 Coríntios agora, justamente quando a nossa comunidade se engajou seriamente num processo de emancipação. Caminhando agora para o nosso texto bíblico de hoje, vale lembrar que na semana passada nós estudamos os 4 primeiros versículos do capítulo 16, cujo assunto foi oferta. Paulo deu orientações sobre a coleta que as igrejas estavam separando para os irmãos de Jerusalém. E eu falei que ofertar não é mensalidade, é adoração. Existe todo um processo para ofertar: separar, planejar, fazer conforme aquilo que Deus dá. E no versículo 3, vimos que a palavra traduzida por oferta é literalmente graça. É a mesma palavra que descreve a causa da nossa salvação. Aquela igreja separava dinheiro toda semana e parte daquele recurso ia para outro lado do mar, para irmãos em Cristo que eles nunca chegariam a conhecer. Por que eles faziam isso? Porque tinham entendido que os recursos que tinham era a bênção do Senhor. Eles eram agraciados que agraciavam. Para muitos, falar de dinheiro não é um assunto espiritual, e com certeza não foi o caso em Corinto. Mas para aqueles que pensam assim, também não vai conseguir ver o final dessa carta, além de um plano de viagem, lembranças de pessoas, abraços para amigos. Para quem tem dificuldade de entender e ver o que o nosso Deus que Ele está presente e se relaciona conosco, pode ter dificuldade em entender como o final de uma carta pode nos ensinar tanto. Agora, pode ser que por causa de 2 frases que existem no nosso trecho de hoje, a compreensão do valor do final dessa carta esteja no lugar certo no seu coração. A primeira está no versículo 14. Paulo diz: façam tudo com amor. A segunda frase é do versículo 22. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. As 2 frases falam de amor. A primeira é do amor horizontal, do amor pelas pessoas que estão sentadas ao seu lado agora. A segunda frase do versículo 22, o amor que olha para cima. É o amor pelo Senhor Jesus. Interessante notar como essas 2 frases não surgem no final da carta de forma aleatória. Paulo apresentou esses 2 ângulos do amor em diversos problemas que ele precisou corrigir à igreja. Quais problemas? Corinto era uma cidade portuária, rica, muito movimentada e cheia de templo pagão. A cultura local influenciava muito a igreja de Corinto e por causa disso a igreja tinha problemas em muitas áreas. Nos primeiros capítulos da carta, por exemplo, Paulo mostra como ela estava dividida em torno de panelinhas de pregadores.
Alguns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, e ainda outros, eu sou de Pedro. No capítulo 5, tinha um caso de imoralidade que nem os pagãos praticavam, e a igreja se orgulhava de estar tolerando aquilo. No capítulo 6, irmãos levando outros irmãos para o tribunal da cidade, cujo julgamento era de alguém que nem conhecia o Senhor. No capítulo 7, um monte de gente confusa sobre casamento, sobre divórcio, sobre solteirice, sobre como o Senhor havia ensinado essas coisas. Dos capítulos 8 a 10, os que tinham mais conhecimento estavam desconsiderando, desprezando os que sabiam menos e ainda estavam aprendendo. No capítulo 11, a ceia do Senhor virou vitrine de desigualdade social. Dos capítulos 12 a 14, os dons espirituais viraram concurso, uns se achando demais e outros se achando inúteis. E no capítulo 15, gente dentro da igreja dizendo que não havia ressurreição dos mortos. Não foram poucos os problemas e vocês já sabem disso. Mas será que vocês conseguem perceber que essa não é uma lista de problemas aleatórios? Que existe uma base que apoia tudo isso? A igreja de Corinto não era pobre, ela era rica em dom, rica em conhecimento, rica em recursos. Mas quando se há riqueza, algumas tentações sempre estão próximas: orgulho, egoísmo, vaidade, arrogância. E essas não são características de uma igreja madura. Pelo contrário, são características de uma igreja carente da compreensão do amor a Deus e amor ao próximo. E é por isso que amor permeia as correções que Paulo faz. Por exemplo, no capítulo 8, quando Paulo trata daquela confusão sobre carne sacrificada a ídolos, ele escreve: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. No capítulo 13, quando os irmãos competiam pelo melhor dom, Paulo dedica um capítulo inteiro para dizer que sem amor, o dom não é nada. No capítulo 14, sobre a organização do culto, Paulo começa assim: sigam o caminho do amor. Esse é aquele amor que olha para o lado, e é esse que Paulo resumiu no versículo 14. Façam tudo com amor. E o outro ângulo do amor também aparece em momentos decisivos da carta. No capítulo 2, Paulo diz que as coisas que Deus preparou são para os que o amam. No capítulo 8, depois de falar do conhecimento que orgulha, ele escreve uma frase que a gente estudou aqui. Mas se alguém ama a Deus, este é conhecido por Deus. Nessa ocasião eu disse para vocês que o mais importante não é você conhecer a Deus, mas que você seja conhecido por Deus. Já pensou Jesus lhe dizendo: nunca os conheci? Meus irmãos, nem todo aquele que diz a Jesus, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do Pai, que está nos céus. No capítulo 16, tanto o amor ao próximo, quanto o amor a Deus, ressurge. E o que o texto que termina a primeira carta aos Coríntios ensina, é que uma igreja madura é uma igreja que ama. Um amor que se apresenta tanto pelas pessoas que estão ao nosso lado no dia a dia, quanto pelo nosso amor a Cristo, que é o alicerce da nossa fé e da nossa esperança. E para que esse tempo nos sirva bem, é bom que a gente ore. Então vou fazer isso agora. Senhor, esteja conosco, Pai, terminando uma série robusta, Pai, com muitas mensagens, mas necessária para cada um dos nossos corações, mas necessária para a nossa comunidade, para o amadurecimento dela, para o nosso amadurecimento. Senhor, que esse seja um tempo de aprendizado e ao mesmo tempo de culto ao nosso Senhor, cujo amor não é somente um exemplo em palavras, mas um sacrifício do qual a gente se beneficia quando nós cremos no Senhor. Então nos ajude, Pai, a não somente entender e estar informados, mas de fato confiar, Pai, no que o Senhor tem para nos ensinar.
que de fato seja de ti. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ver agora como Paulo começa esse trecho final da sua carta, começando pelo versículo 5. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno aí, para que me ajudem a seguir viagem, aonde quer que eu vá. Dessa vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem, espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Então Paulo ele começa o final dessa sua carta apresentando o seu plano de viagem. Ele sairia de Éfeso, subiria para Macedônia, fica no norte da Grécia, resolveria o que tinha para resolver por lá e depois ele desceria ainda na Grécia para Corinto. Para quê? No versículo 6 nós lemos a resposta: para dar aos coríntios a oportunidade de ajudá-lo a seguir viagem. Possivelmente Paulo chegaria em Corinto no inverno e depois precisaria de ajuda para continuar a sua viagem. E ele sabia, isso só vai dar certo se o Senhor permitir. Queridos, eu não consigo entender como algumas pessoas têm coragem de ensinar que com Deus a gente tem que determinar. Eu determino que a sua saúde melhore. Eu determino que você vai conseguir emprego. Quem somos nós para fazer isso? Se o próprio apóstolo Paulo, que era apóstolo, dizia, se o Senhor permitir, quanto mais nós. Irmãos, entendam que planejar é uma ação que podemos e devemos aprender com Deus. Improviso não é deixar o Espírito Santo falar. O planejamento faz parte da nossa responsabilidade cristã. Ela é igualmente obra do Espírito Santo em nós, que inclusive nos ajuda a estarmos conscientes que a última palavra é dele. Tanto Provérbios capítulo 16, versículo 1 e versículo 9 também falam sobre isso. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. No coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então Paulo continua, mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta ampla e promissora me foi aberta, e há muitos adversários. Paulo agora ele explica o porquê de não ir imediatamente. Ele quer ficar em Éfeso até o Pentecoste. E aqueles que não se lembram, Pentecoste é uma festa judaica, celebrada 50 dias depois da Páscoa, mais ou menos no fim da primavera, naquele hemisfério, obrigado. E uma coisa curiosa ao ler isso, é pensar que Paulo, convertido ao cristianismo, ainda usava o calendário judaico, e isso não tem nada de errado, é realmente curioso, mas vale a pena gastar um tempinho só para rapidamente pensar nisso. É que a nossa conversão não significa uma separação total com a nossa história, a nossa cultura. Agora, mais do que curiosidade, são as duas razões pelas quais ele diz que queria ficar em Éfeso. Primeiro, uma porta aberta. Com isso, ele quis dizer que havia uma ótima oportunidade para evangelizar. E se vocês quiserem saber o tamanho dessa porta, fica de lição de casa para vocês lerem Atos capítulo 19. Uma multidão se convertendo. Gente que vivia na feitiçaria, queimando livros em praça pública. O comércio de imagem da deusa da cidade começando a quebrar. Não foi pouca coisa. A segunda razão, que vai na contramão do que possivelmente muitos de nós pensaríamos, é porque, ele diz, há muitos adversários. Os adversários não faziam Paulo arredar. A oposição o incentivava a querer estar presente. Era sinal de que o seu trabalho estava no caminho certo. Não porque toda oposição é prova que nós estamos no caminho certo, mas é que quando o evangelho avança de verdade, o outro lado se incomoda. Mateus 5,11 ajuda bastante aqui, porque Jesus disse: bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa,
os insultarem, os perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Irmãos, a verdade que pregamos, Cristo, incomoda esse mundo. Se o evangelho está sendo pregado e ninguém reage, é bom desconfiar do que está sendo pregado. Meus irmãos, é muito comum pensarmos que se tudo está dando certo, então Deus está operando. Se está difícil, se apareceu o problema, se tem gente falando, então Deus fechou a porta e é hora de sair. Se isso fosse verdade, Paulo teria saído de Éfeso na primeira semana. Parem e pensem quantas decisões são tomadas nessa perspectiva. O irmão começa a servir no ministério, encontra dificuldade com as pessoas e conclui: não é para mim. O casal começa a ter conflito, um conflito básico e comum no casamento, e conclui que me casei com a pessoa errada. A pessoa começa a testemunhar no trabalho, é motivo de piada e conclui: não fui chamado para isso. Quantas pessoas eu já conheci que decidiram mudar de igreja porque num dado momento elas foram confrontadas? Irmãos, servir a Deus dentro de uma igreja vai te dar trabalho. Vai ter gente que não vai colaborar, vai ter reunião que não vai render, vai ter irmão que promete aparecer e não aparece, vai ter críticas e muitas vezes críticas injustas. Se você estiver esperando um dia em que servir a Deus vai ser leve e sem atrito, para então se comprometer, deixa eu já dizer agora, você não vai servir. Paulo, ele olhou para uma cidade cheia de inimigos e disse: eu fico. E não era porque ele gostava de briga, mas é porque ele enxergou a oportunidade de fazer aquilo que ele foi chamado a fazer, testemunhar de Cristo. Algo que todos nós, se somos cristãos, também fomos chamados para fazer. Aliás, meus irmãos, como é que está esse seu radar? Você consegue perceber as portas que se abrem para você semear o Evangelho de Cristo? Ontem nós tivemos um torneio de basquete que aconteceu lá no CPA, e uma das minhas maiores alegrias foi ver quando alguns de vocês pareciam ter se engajado numa conversa intencional para falar de Cristo. Eu não estou falando isso para lisonjear ninguém aqui. Eu falo isso porque esse torneio mira exatamente esse objetivo, que Deus seja conhecido. Então Paulo ele fica em Éfeso, mas não sem antes pensar em outra pessoa. De fato, outras pessoas, no plural. E eu peço que vocês notem como é que ele trata essas pessoas. Vejam. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada a temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Portanto, ninguém o despreze, ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que possa voltar a mim. Eu estou esperando com os irmãos. Timóteo era um discípulo de Paulo, talvez o discípulo de Paulo. E eu falei dele quando a gente estava no capítulo 4. Ele era um adulto jovem que Paulo tratou com muito carinho. Afinal de contas, ele era um obreiro do Senhor, como o próprio apóstolo Paulo. Paulo, até por isso, ele pediu para que ninguém o desprezasse. Paulo conhecia o suficiente da igreja de Corinto para entender o risco de enviar Timóteo para lá. Um rapaz novo e possivelmente tímido. O apóstolo ele não queria que o seu filho amado na fé tivesse qualquer receio, qualquer medo de estar em Corinto, e por isso ele faz essas observações para aqueles que receberiam essa carta, para aqueles que leriam essa carta, para aqueles que ouviriam essa carta. Além disso, ele não queria que Timóteo ficasse sem ajuda. O mesmo cuidado que ele pede para si é o cuidado que ele pede para Timóteo. Irmãos, isso me leva a um pedido, porque eu não quero que os Timóteos do nosso meio sejam desprezados.
Eu penso que há muitas pessoas aqui dispostas e disponíveis. E quando elas servem, elas se expõem. E quando elas se expõem, é fato que elas se tornam alvo de avaliação, de julgamento. Mas que tal sermos mais colaborativos e construtivos com os nossos irmãos que estão buscando se preparar para melhor servir, ao invés de sermos críticos e duros com eles ao ponto de desprezá-los? E eu não estou dizendo isso para aceitar qualquer um aqui na banda do louvor, ou para qualquer um para ensinar na escola bíblica que nós temos. Eu estou falando porque nós também podemos ser aqueles que tomarão providências para que os nossos irmãos não temam nada ao servir ao Senhor no nosso meio. E aí ele fala de Apolo, veja. Quanto ao irmão Apolo, pedi a ele que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis ir agora de jeito nenhum, mas irá quando a oportunidade for adequada. Possivelmente, essa é mais uma das respostas. Você lembra aquelas perguntas que fizeram para o apóstolo Paulo, né? Que sempre começa com esse quanto ao, e esse quanto talvez alguém tivesse perguntado, e Apolo? E ele responde, quanto ao irmão Apolo. E a resposta de Paulo é interessante porque ele prova que as panelinhas que existiam em Corinto, os fãs-clubes dos pregadores, não tinha origem nos líderes, mas no coração do povo. E o que Paulo diz sobre Apolo? Dá uma olhada nessa situação. Paulo é o homem que plantou aquela igreja. E aquela igreja está escrevendo para ele, pedindo por um outro pregador. Numa carta em que ele já teve que tratar de gente dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Pense nisso. Meus irmãos, essa é uma situação que mexe com o coração de um pastor. É comum que mexa. Você planta, você trabalha, e um dia você percebe que o povo está pedindo outra pessoa. E o que Paulo faz? Ele insiste que essa outra pessoa que eles estão pedindo vá. Não é que ele tenha apenas concordado. O texto diz que ele pediu, e a ideia do texto é de insistência. Ele empurrou Apolo, vai lá, vai para essa direção. Mas Paulo, ele não força a barra. Eu diria que ele insiste na medida certa. Mas a resposta de Apolo para ele naquele momento foi negativa. Uma terceira questão aqui é que Paulo ele não expõe Apolo, ele não conta a razão dele não ir. Ele não fica dizendo, pessoal, vocês sabem como Apolo é, né? Paulo fala o mínimo e mostra que não era uma questão de disposição, mas de disponibilidade. Olha lá, ele vai quando for oportuno. E isso deveria abrir os nossos olhos como e o que falamos das pessoas que discordamos. Eu não estou falando isso para vocês somente a respeito do pastor. É de um irmão com irmão, do marido com a esposa, da esposa com o marido, de mãe com filho, de filho com pai, de gente que trabalha junto, de que convive junto. Irmãos, existe uma maneira de falar a verdade que destrói a pessoa. E existe uma maneira de falar a verdade que protege a pessoa. Qual foi a que Paulo escolheu? A que protege. E qual é a que nós temos escolhido? Tiago ele deixou isso muito claro quando ele escreveu: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Reparem no que Tiago está descrevendo. A mesma boca que canta louvores aqui dentro é a boca que pode falar mal de um irmão lá fora. Um irmão que, como você, foi feito à semelhança de Deus. Então, quando você fala mal de alguém que você discordou, qual é o seu objetivo? Porque seja informar ou seja trazer essa pessoa para o seu lado, está errado. E não pense que as pessoas não percebem quando você faz isso. Quando não temos sabedoria em como usar a nossa língua, igrejas são fragilizadas, partidos são formados, ciúmes são desenvolvidos. E por fim,
as palavras de Paulo sobre Apolo me fazem pensar que uma divisão na igreja dificilmente começa por uma questão de doutrina. Não é que não começa, mas dificilmente começa por uma questão de doutrina. Geralmente começa por uma questão de preferência, numa admiração que vira lealdade, numa mágoa que não foi resolvida. Aqueles dois homens, Paulo e Apolo, eles viviam em paz. Foi o povo que criou o problema das panelinhas em Corinto. Que Deus nos guarde de ser o povo que cria esse tipo de problema. Então, meus irmãos, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Com uma entrada como essa, vocês conseguem perceber que o que vimos até aqui não é somente um plano de viagem. Vocês estão vendo que tem um cuidado com um amigo, uma proteção da reputação de um colega. Paulo, ele exemplifica a postura de alguém maduro, de alguém que sabe da necessidade de vigiarmos, porque não é impossível que uma igreja tenha situações de imoralidade como aconteceu em Corinto. Não é impossível numa comunidade de cristãos, ainda que seja muito vergonhoso, ter irmãos levando outros irmãos para o tribunal, como acontecia em Corinto. A gente já sabe que as más companhias corrompem os bons costumes. É imperativo que vigiemos, como é imperativo nos mantermos firmes na fé, na certeza do conteúdo do Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressurgiu. Além disso, disse Paulo, precisamos ser corajosos e agirmos como adultos. Não podemos agir como criancinhas, que era o caso da igreja de Corinto, segundo o diagnóstico de Paulo. Se você entrou para o cristianismo porque pensou que ia ser mais tranquilo, gente, me desculpe ser eu quem vai te pedir para tirar o cavalinho da chuva. Ser cristão dá trabalho e exige que sejamos fortes, que sejamos firmes, que façamos tudo com amor. E, gente, amor aqui não é o quinto item dessa lista. Ser vigilante, manter-se firme, ser corajoso, ser forte, fazer tudo com amor. Amor aqui, na verdade, é o item que governa todo o resto. Sem amor, vigiar se transforma em desconfiança. Sem amor, firmeza vira dureza. Sem amor, coragem vira grosseria. Sem amor, força vira arrogância. Assunto que Paulo tratou durante toda essa carta com a igreja de Corinto. Meus irmãos, é impressionante quantas vezes o amor aparece nessa carta. De novo, capítulo 8, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Capítulo 13 inteiro, e Paulo diz que sem amor ele nada seria. Capítulo 14, vamos seguir no caminho do amor. E aqui no final da carta, Paulo diz, façam tudo com amor. Tudo. Tudo. Não é façam somente as coisas da igreja com amor, é tudo. O jeito de responder uma mensagem, o jeito de discordar numa reunião, o jeito de se submeter aos líderes, o jeito de corrigir um filho, o jeito de encarar aquele irmão que te ofendeu. Você já parou para pensar que dá para ser um crente correto e ao mesmo tempo um crente insuportável? Você consegue perceber que dá para você estar vigilante, ser firme na doutrina, ter coragem de falar o que precisa ser falado, dá para ser forte, dá para ser tudo isso e ainda assim estar destruindo o seu relacionamento com gente ao seu redor? Esse é o tipo de crente que sempre pensa estar certo. É o crente que primeiro identifica o erro dos outros. É o crente que gosta de comparar com situações ideais. É o crente que vai deixando um rastro de gente que não quer ter ele ou ela por perto. Geralmente esses crentes são cegos, porque eles acreditam que estão sendo fiéis. Mas Paulo está dizendo, sem amor também não tem fidelidade. Um amor que descreve uma decisão, uma disposição
como a de Cristo, de considerar os outros superiores, de não fazer nada por ambição egoísta, por vaidade, pelos interesses próprios. Façam tudo com amor. Tudo. E se você está pensando que isso é impossível, eu quero te dizer uma coisa. Você tem razão. Você não consegue. E ninguém aqui consegue. Mas até o final dessa mensagem, você vai saber de onde vem a nossa condição para poder buscar isso. Porque ele já começa a mostrar, agora nos próximos versículos, exemplos desse amor. Vejam, versículo 15. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Os da casa de Estéfanas é o primeiro exemplo de carne e osso que nós temos aqui. Esse pessoal já tinha aparecido no primeiro capítulo dessa carta, quando Paulo fala que diz que batizou justamente esse grupinho aqui. E aqui Paulo diz que eles foram o primeiro fruto da Acaia, que é a região onde ficava Corinto, a província de Corinto. E isso significa que essa foi a primeira família a crer no evangelho daquela região. Foram os primeiros a se converterem e continuavam firmes, apesar de tantos problemas que enfrentavam na igreja de Corinto. Além disso, essa era uma família que se dedicava ao serviço dos santos, era uma família que se colocou à disposição da igreja. E veja, Paulo ele passou 3 capítulos da sua carta em discussão e explicação por que os crentes de Corinto queriam saber quem tinha o dom mais importante. Enquanto isso, tinha essa família lá, fazendo o que deveriam fazer, sem chamar a atenção de si mesmo, exemplificando o amor que edifica a igreja. Daí vem uma ordem do apóstolo Paulo, que se submetam a pessoas como eles. Vejam que interessante. Reparem em quem Paulo manda a igreja se submeter. Não é quem tem título, não é quem tem dinheiro, não é quem fala bonito, e olha que naquela igreja tinha muita gente que falava bonito. Paulo diz, se submetam a quem serve. E isso não era exclusividade da família de Estéfanas, é a todos os que cooperam e trabalham com o mesmo objetivo que o apóstolo Paulo. Isso aqui, gente, é um princípio, o princípio de levarmos em consideração todo aquele que trabalha de verdade na obra do Senhor. Então Paulo continua, alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Homens como estes merecem reconhecimento. Então agora entram mais 2 nomes além do nome de Estéfanas aqui, Fortunato e Acaico. Eu sei que alguns de vocês já estão pensando nesse nome para futuros filhos, guardam aí. Esses irmãos, eles viajaram para Éfeso para ver Paulo. Irmãos que supriram o que estava faltando da parte dos coríntios. Irmãos que atravessaram o mar e representaram a igreja no encontro presencial com o apóstolo. Esse foi o alívio ao espírito de Paulo que ele comenta. Um fraterno e amoroso abraço dos irmãos, recheado de notícias de uma igreja que ele tanto amava. E quem abraça também recebe abraço. Por isso a igreja de Corinto também foi aliviada por intermédio desses 3 irmãos em Cristo. Provavelmente foram eles que levaram essa carta para a igreja de lá. E o final do versículo 18 não ensina que eles devem ser celebridade na igreja. Ensina que é a pessoas como eles que a igreja deve se submeter, que a igreja deve considerar e caminhar junto. O amor desses pela igreja ficou provado. Meus irmãos, toda igreja tem gente que aparece e gente que não aparece. Quem prega, aparece. Quem canta, aparece. Mas e quem está no som? E quem está com as crianças? Quem chega antes de todo mundo e sai depois de todo mundo? Quem arruma cadeira? Quem visita doente? Quem faz aquele telefonema que ninguém fica sabendo? Essa gente não aparece.
Esse trecho nos ensina que devemos considerar essas pessoas aquelas que servem. Não é bajulá-las, é respeitá-las, é reconhecê-las. Esse espaço aqui não fica limpo porque tem um robozinho que limpa aqui sozinho. O nosso quintal, depois do nosso culto, aquele ambiente tão gostoso, não fica preparado sozinho. Nossas crianças não são autodidatas. Quando fala, gente, cultinho para lá, vocês acham que elas vão sozinhas e ficam sozinhas lá? Nem pensem como seria esse caso. Pensem nisso. E pense se não seria legal essas pessoas receberem o seu reconhecimento e a sua gratidão. Mas pensem também sobre si mesmos. Se você tem sido alguém cujo serviço nessa comunidade é resposta do seu amor pelas pessoas, do amor que traz edificação à igreja. Interessante notar que a casa de Estéfanas não serviu porque foi cobrada, ela serviu porque creu. E porque creu, não conseguia ficar parado. Agora Paulo continua mencionando outros nomes ou grupos de pessoas. As igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, como também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui enviam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Então agora começa a despedida. Primeiro as saudações das igrejas da Ásia, que era a região que ficava Éfeso. A Ásia, gente, naquela época não era o que nós hoje chamamos de Ásia, que tem a China, que tem a Rússia, que tem o Japão, tá? Pelo mapa vocês conseguem perceber, tá bom? Tá aqui, ó, essa é a Ásia Menor. Depois disso vem Áquila e Priscila. Esse casal a gente encontra várias vezes no Novo Testamento. Eles foram expulsos de Roma, foram parar em Corinto, lá eles conheceram Paulo, trabalhou junto com Paulo fazendo tendas. Depois eles foram para Éfeso, e é de lá que eles estão mandando um abraço. Ou seja, esse casal morou na cidade daquela igreja, eles conheciam aquele pessoal pelo nome. E observe esse detalhe, a igreja que se reunia na casa deles também enviavam saudações. Naquela época era muito comum as igrejas se reunirem na casa de alguma família, de alguns irmãos. Daí no versículo 20, Paulo dá uma ordem: saúdem uns aos outros com um beijo santo. E antes que vocês confundam o que é para ser feito aqui, saibam que beijo era a saudação normal daquela cultura. E para que ninguém fique confuso, entendam o seguinte: o imperativo aqui não é a forma, tem que ser um beijo. A ordem aqui é: se cumprimentem, se saúdam. Daí Paulo escreve: eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. E essa era uma forma do apóstolo Paulo autenticar que aquela carta era verdadeiramente dele. Ainda que às vezes ela pudesse ser no seu conteúdo ter sido escrita por um secretário. Era muito comum que as pessoas ditassem as cartas e outro escrevia. Mas chegava num trecho que ele falava: me passa a caneta aqui que agora eu vou fazer essa partezinha. Identificava-se a carta, a letra dessa pessoa, e as pessoas que recebiam, esse aqui realmente é do apóstolo. Então, gente, antes de a gente considerar os 3 últimos versículos, pensem nisso. Paulo ele escreveu uma carta cheia de exortações. Ele repreendeu divisão, imoralidade, processo entre irmãos, bagunça na ceia, competição por dom, gente negando a ressurreição. E como é que ele termina? Mandando abraço. Tudo que Paulo escreveu sai de uma relação de afeto. Não era um homem irritado escrevendo para a gente que ele não queria nem mais olhar na cara. Tem gente que corrige sem amor. Tem gente que pensa amar, mas nunca corrige. Paulo aqui, mais uma vez, dá o exemplo. Ele tanto ama quanto corrige. Mas ele só é capaz de fazer isso porque buscava amar o Senhor. Quem não ama o Senhor dificilmente conseguirá imitar o amor que vem do Senhor. Paulo diz: se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Maranata. Olha a virada.
tinha abraço, tinha lembrança, tinha cumprimento de todos os lados. De repente, Paulo solta essa bomba. Isso aqui não foi descuido, isso aqui foi proposital. Aquela igreja tinha gente participando de tudo, mas gente que não era da fé. Eu quero deixar aqui também uma coisa bem clara antes de seguir no que eu vou falar. O problema nunca foi de pessoas que não criam estar no meio deles. Paulo mesmo, lá no capítulo 14, ele organiza o culto pensando naquele que ainda não cria, que estava ali no meio da comunidade para que escutasse a respeito de Jesus. Ele conta com isso, ele quer que isso aconteça, e eu também quero. Se você está aqui hoje e ainda não creu, saiba, você está no lugar certo. Fique, volte, você é muito bem-vindo. O problema de Corinto era outro. Era que ninguém mais sabia distinguir quem era quem. A igreja provavelmente tratava como irmão quem ainda não era irmão. E quem não era irmão foi ficando convencido de que era, porque sempre está ali, participava de tudo, e ninguém nunca falava nada. Paulo já tinha dado essa dica no capítulo 15, quando ele escreveu: alguns há que não têm conhecimento de Deus, e eu digo isso para vergonha de vocês. A vergonha não era a presença dessas pessoas, a vergonha era a igreja ter perdido o discernimento. E é isso que Paulo desmonta agora no fim da carta. Ele traça uma linha. Olha o critério que ele usa. Se alguém não ama o Senhor, não é se alguém não conhece a doutrina certa, não é se alguém não tem o dom certo, não é se alguém não frequenta a igreja, é amor pelo Senhor. E quem não ama o Senhor, diz Paulo, que seja amaldiçoado. Essa é uma palavra bem pesada. A referência no Antigo Testamento é de algo entregue à destruição. E logo em seguida Paulo diz, Maranata. Essa é uma palavra aramaica, que é o que os judeus falavam, que Jesus falava, e ela significa, vem Senhor. Uma pessoa que ama a Deus é uma pessoa que deseja o retorno de Cristo. Um retorno que está marcado com juízo. Meus irmãos, nós passamos praticamente 40 noites observando e aprendendo através dessa carta. Casamento, divórcio, solteirice, liberdade, amor, ressurreição, dons, ofertas. Foram muitos assuntos. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês bem séria. Conhecimento sobre Deus não lhe coloca no céu. O que lhe coloca no céu é o amor que se expressa como resultado de uma verdadeira fé na pessoa e obra de Jesus Cristo. Eu não tenho dúvidas que depois de tantas mensagens nessa carta, você sabe mais sobre Deus. Mas a melhor pergunta no final dessa série não é quanto você conhece de Deus, mas é, você ama Deus? E a Bíblia nos ajuda a responder. Em João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Talvez essa seja uma autoavaliação que todos nós precisamos fazer. Talvez você tenha crescido numa igreja bíblica e saudável. Talvez você tenha sido batizado. Talvez seu nome esteja no hall de membros da igreja. Talvez você conheça assuntos teológicos melhor do que muita gente. Mas percebam, nada disso necessariamente é amor pelo Senhor. Quem ama o Senhor procura conhecer e se submeter à vontade dEle. Quem ama o Senhor deseja que Ele venha. E agora que eu respondo para vocês como é possível amar assim. Como é possível vigiar? Como é possível ficar firme, ser corajoso, ser forte? A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Meu amor a todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Essas são as últimas palavras dessa carta. Um jeito bastante comum do apóstolo Paulo terminar as suas cartas. Mas apesar de ser comum, isso não significa que é uma fórmula, aquelas assinaturas de e-mail. Isso aqui, gente, é oração. Paulo passou essa carta toda pedindo alguma coisa. Parem de brigar,
Parem com esse pecado, parem de levar o irmão ao tribunal, fujam da imoralidade, cuidem do irmão mais fraco, não humilhem os mais pobres, use seus dons para edificar, separem as ofertas. O mais honesto que podemos pensar aqui é confessar que isso aqui é muita coisa e nós não conseguimos fazer tudo isso. É por isso que Paulo falou sobre a graça do Senhor. Nenhuma dessas ordens de Deus se cumpre por esforço próprio. Nenhum de nós vai conseguir amar por força de vontade própria. Só seremos capazes de nos aproximar disso em Cristo Jesus. Nossa obediência ao Senhor, como fruto do nosso amor por Ele, não vem por um simples desejo, um esforço pessoal. Nós simplesmente não conseguimos. É pela graça de Deus que somos aceitos. E é pela graça de Deus que somos capacitados a viver o que Ele nos ensina. É pela graça de Deus que poderemos desenvolver o amor que aprendemos de Cristo. E aí chega o nosso fim. Fim do texto, fim da carta, fim dessa série que começou lá atrás, quando lemos que Paulo escrevia à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. E o título de hoje foi esse: os dois ângulos do amor. Eu disse no começo da mensagem que Paulo, ele aperta essa carta inteira em 2 frases. Façam tudo com amor, e se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Um ângulo olha para o outro. Um olha nesse sentido horizontal, o outro olha para cima. Esse primeiro ângulo aqui a gente enxerga com facilidade. Ele tem nome, ele tem rosto. Foi o que apareceu diversas vezes nesses 20 versículos. Um homem preocupado com o medo de um rapaz novo, um homem protegendo a reputação de um colega que disse não para ele, uma família que serviu a igreja durante anos sem cargo nenhum, 3 irmãos que atravessaram o mar para trazer alívio ao coração de um pastor cansado, um casal que abriu a casa, uma igreja mandando abraço para outra igreja que ela nem conhecia. E foi justamente isso que Paulo escolheu colocar no fim de uma carta para uma igreja que estava problema com crer na ressurreição dos mortos. Porque é aqui que a maturidade aparece. Não no que a gente sabe fazer ou dizer sobre Deus, mas no que a gente faz com as pessoas que Deus coloca do nosso lado. E o segundo ângulo é aquele que só apareceu na última hora, quase na última linha. Paulo passa a carta inteira cobrando o primeiro: amem uns aos outros, considerem o irmão mais fraco. De novo, não humilhem o pobre na ceia. Página depois de página. E só no fim ele mostra a raiz de tudo. Se alguém não ama o Senhor. E sabem por que ele deixou para o fim? Porque um ângulo revela o outro. Ninguém ama de verdade o povo de Deus sem primeiro buscar amar o Deus desse povo. E ninguém diz que ama a Deus enquanto despreza o irmão que está sentado do seu lado. E é por isso que quando se trata do amor, da perspectiva de Deus, os 2 ângulos são necessários. Uma igreja madura é uma igreja que ama. Amor pelas pessoas que Deus colocou do seu lado, amor pelo Senhor Jesus, que é a raiz de tudo. E eu creio que nós somos uma igreja rica em muita coisa. Nós temos a palavra sendo pregada aqui semana após semana, nós temos irmãos comprometidos, gente que serve, gente que ensina, gente que cuida. Então a pergunta é: nós também somos ricos em amor? Nos 2 ângulos? Porque se não somos, meus irmãos, então nós ouvimos 40 mensagens para voltar no mesmo lugar onde os coríntios estavam. E eu sei que isso é duro, mas isso é necessário. Se você está saindo daqui hoje pensando que precisa se esforçar mais para amar nos 2 ângulos, você ainda não entendeu a mensagem. Se você entendeu que você precisa se esforçar mais, entenda isso aqui: daqui 3 semanas você vai estar cansado e você vai desistir. Por isso, entenda que existe um terceiro ângulo. E é dele que os 2 outros nascem. Não é esse e não é esse. É o de cima para baixo.
É Deus olhando para nós. É Cristo morrendo pelos nossos pecados, conforme as Escrituras. É Cristo que foi sepultado e ressurgiu, conforme ensinam as Escrituras. Ele não morreu por gente que amava Ele. Ele morreu por gente como nós, que estava de costas para Ele. Nós nunca amamos primeiro, sempre foi Ele, para que nós aprendêssemos o que de fato é amor. E então fizéssemos tudo com amor. Faz sentido? Então eu vou orar. Senhor, mais uma vez, gratidão por tudo que aprendemos a respeito do Senhor. Meu pedido aqui, Pai, é do fundo do meu coração, e começa por mim mesmo, que todo esse conhecimento, Pai, seja para amá-lo mais e melhor, para que o Teu amor, Pai, por nós, seja refletido no nosso amor pelos nossos irmãos. Que no final dessa série, Pai, nós tenhamos entendido que não existe maturidade sem amor. Então, Pai, esteja conosco, continue nos ensinando, continue nos transformando pela Tua graça. Que nós nos apeguemos, Pai, firmemente à palavra do Evangelho, a essa informação que não somente serviu para que tivéssemos a salvação ou a ida para os céus, mas que nós pudéssemos caminhar junto do Senhor, aprendendo do Senhor e a sermos mais como nosso Salvador. Pai, obrigado por tudo que o Senhor nos deu até aqui. Que nós continuemos, Pai, amadurecendo para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.